pessoal, tudo na paz, irmão Alex. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Gênesis, beleza? Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente, ok? Nós vamos ver um pouquinho, pessoal, por quê? O livro de Gênesis. Eu tive ideia de começar a falar sobre os livros do Antigo Testamento, cada livro, autor, quem escreveu, para que nós venhamos obter mais algumas informações. Por exemplo, se você chegar para qualquer pessoa e perguntar quem escreveu o livro de Gênesis, uma pessoa que não tenha muito conhecimento, uma pessoa que não busca no mais profundo, com certeza ela vai dizer que foi Moisés. Então, é isso que nós aprendemos. E você vai ver que, você começa a pesquisar, você vai ver que isso não procede. Assim, lá na época de Moisés nascer, já teve uma história toda por trás. Aí tem pessoas que pensam que não, o Eterno se revelou ali para Moisés e falou assim: Moisés escreve. Aí ditou para Moisés. Isso aí não tem evidência histórica para sustentar esse entendimento. Então vamos ver aqui na Bíblia. Na própria Bíblia tem algumas informações que dá para a gente ver que de fato o Moisés não é o autor do livro de Gênesis. Então vamos lá. Ao livro que abre a Bíblia foi dada já na antiga versão da Septuaginta. O nome de Gênesis, que significa origem do mundo e da humanidade. O livro é muito popular entre nós, o que talvez seja o maior obstáculo à sua compreensão. Está sendo lido como um livro de história e até de ciência natural. Na realidade, é muito mais do que isso. A tradição judaica, interessante, aí ele já fala, a tradição judaica o chama pelas palavras iniciais de Bereshit, que significa no princípio, e chamado também o primeiro livro de Moisés. A própria tradição judaica chama o primeiro livro de Moisés. Eles atribuem a Moisés como autor do livro. Por encabeçar os 5 rolos atribuídos a Moisés. Opa, olha aí, 5 rolos atribuídos. Então, um exemplo, poderia ser atribuído a Isaías, a Jeremias, a qualquer outra pessoa. Então, eles atribuíram a Moisés. Então, o Moisés tem um peso muito grande. Você vê que na tradição judaica, Moisés é o Messias. É um tipo de Messias. Ele é um Deus. O Pentateuco, que é conhecido como Pentateuco, os 5 rolos, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, serve de introdução à história da humanidade de Israel, o povo do Eterno. O Criador do universo se dá a conhecer aos pais da fé, os patriarcas. Faz com eles uma aliança, prometendo-lhe uma terra e numerosas descendências. Os autores, esse ponto aí eu achei interessante. Os autores, aí está aqui, entre aspas, livro de Moisés. Então, aqui já está mostrando que foram vários autores que escreveram. Foi tradição. Aqui fala no dicionário bíblico de 2 tradições que foi muito forte, que construiu o Pentateuco. Então, vamos lá. Então, os autores, aí entre aspas, os livros de Moisés, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, narra o cumprimento dessa promessa, por meio da libertação do Egito, com a outorga da lei da aliança
e a condução de Israel até a fronteira da terra prometida. Situação essa que corresponde àquela em que o povo se encontra no momento da redação definitiva dos livros, a volta do exílio babilônico e a tarefa de reconstruir o povo do Eterno na terra de Israel, depois de 500 anos antes de Cristo. Então os livros eles teve a sua definição, eles ficaram definidos, prontos, né, o Pentateuco, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. E ali está na Bíblia, né? A própria Bíblia está trazendo essas informações. Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre as duas tradições. Depois é bom, eu vou trazer mais informação sobre essa tradição. Nós estamos iniciando um livro de Gênesis, né, o Bereshit, mas nós vamos fazer o de Êxodo e os outros, né, para a gente poder mesmo estar firme no conhecimento. E se quando alguém falar alguma coisa, você chega, opa, não é assim, bem assim não. Não foi, Moisés não foi autor não. Né? Essas informações é importante, nós temos que saber a verdade. Vamos lá. Então tem as duas tradições, aí aqui num dicionário bíblico, que fala bem assim, é evidente que a tradição já vista e é dominante no livro. Opa, tradição, já não é um autor, é uma tradição. É dominante no livro. Observe-se que a tradição eloísta não conserva nada da história primitiva e parece provavelmente que nunca conteve nada desse material, mas começou com Abraão. Então, por isso que tem vez que você vê no livro de Gênesis algumas passagens assim que aparentemente parece que contradiz. Mas é por quê? Porque são tradições diferentes. Então, essas informações é bom para você saber, até mesmo para você compreender na hora que você estiver lendo, opa, mas eu li um negócio desse jeito, mas está se contradizendo. Não, foi um desenvolvimento através das tradições, né, que pode ser que alguma trouxe uma informação, a outra não trouxe outras informações que a outra tinha trago. Né? Tem vezes que parece que tem duas falas diferentes, tem isso aí, tem pessoas que fazem estudos sobre isso, então é importante. Foi duas tradições que desenvolveu, né, praticamente a Torá. Né? Nós estamos falando do livro de Gênesis, então vamos até no livro de Gênesis, beleza? Então, a autoria do livro de Gênesis é descartada, não foi Moisés, beleza? Isso aí é muito importante você saber disso. Se alguém falar, você vai saber que de fato o autor do livro de Gênesis não foi Moisés. Foi construído através de duas tradições, que é a tradição javista e a tradição eloísta. Se você quiser, depois pesquise mais sobre isso, ok? Fique na paz e um grande abraço do irmão Alex.